E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Sejamos todos bem-vindos. Estamos na série 160 anos de O Livro dos Espíritos e sempre selecionamos temas interessantes, constantes desse livro para trazê-los aqui para o conhecimento e estudo dos mesmos. Na semana passada, no programa anterior, começamos a falar sobre a lei do progresso e hoje daremos continuidade a esse importante estudo. A lei do progresso é uma das leis divinas, aquelas leis imutáveis, eternas, universais, perfeitas. E consta lá da parte terceira do Livro dos Espíritos, chamada as leis morais. Já dissemos que em programas anteriores fizemos uma série só sobre Leon Denis e um de seus livros, O Progresso, foi desdobrado em 2 programas e vocês poderão também assisti-los novamente para complementar o estudo de hoje. Acessem tvmundomaior.com.br/programação/filosofando. Também vocês podem saber mais a respeito através do nosso portal de estudos, o portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Lá vocês terão um amplo material de pesquisa, filosofiaespírita.org. Professora Sônia, estamos falando da lei do progresso. Isso. Será que todos os seres progridem da mesma forma e ao mesmo tempo? Então, Márcia, que interessante. Se nós observarmos as civilizações humanas, nós vamos verificar que não existe um povo igual ao outro. Se nós somos individualidades totalmente diferentes umas das outras, sem dúvida nenhuma que os povos também se diferem. Muito embora tenham alguns aspectos comuns que se definem através das culturas, da música, das etnias muitas vezes, né? Mas tudo isso levando a uma finalidade comum, como nós já dissemos no programa anterior com esse mesmo tema, que a filosofia aborda a teleologia. O que quer dizer isso? É que todas as coisas se encaminham para um fim. Que fim é esse? É um fim de civilização, seja ele focado para a cultura, para as ciências, para o desenvolvimento do saber como um todo, né? Então, existem umas particularidades de alguns povos bastante interessantes. Quando a gente faz uma viagem internacional, mesmo aqui no nosso continente Brasil, quantas pessoas diferentes, sim, não é? A diversidade no nosso país é imensa, né? O sul, o sudeste não são iguais ao nordeste, que por sua vez não é igual ao norte do Brasil. A América do Sul, por exemplo, muito diferente da América do Norte, que difere da África. Então, essa diversidade mundial, inclusive, Márcia, deveria servir para a abolição do preconceito. Porque sim, o que é o preconceito? É o ódio contra o diferente. Meu Deus do céu, nós não somos diferentes? Então, por que ter preconceito contra o outro, seja de que nível seja esse preconceito? Mas isso é um outro assunto que, inclusive, nós já falamos, né, sobre
as diversas formas de preconceito que existe no nosso mundo e que são, sem dúvida nenhuma, um atestado de desconhecimento da finalidade da nossa própria existência, né? Olha só, Márcia, nas questões do Livro dos Espíritos, referentes à Lei de Progresso, que é o livro 3º, capítulo 8º, a questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher o bem e o mal, foram temas estudados por Santo Agostinho, pelo Plotino, né, do neoplatonismo, por Santo Agostinho, na Idade Média, por Friedrich Nietzsche, que se focou também nessas questões. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. O que nós vemos hoje é esse desconhecimento do que seja essa responsabilidade. Quanto maior conhecimento intelectual, maior empoderamento o ser humano tem. Nessa condição de empoderamento, ele acha que ele pode tudo, não é? É quase um sinônimo, eu posso tudo, posso fazer tudo, mas muitas vezes as pessoas acham que podem fazer tudo e não responder pelos seus atos. Daí surgem as leis, que são constritoras, punitivas, justamente por causa disso. Tem que haver um freio, né? Lógico, lógico. E o conhecimento da doutrina espírita seria tão importante, né? Exato. Mostrando que a gente sofre as consequências de todos os nossos atos, sejam eles bons ou ruins. Né? Se não a curto prazo, porque muitas vezes as leis humanas são falhas e se omitem em determinados casos, mas as leis divinas são inexoráveis. Elas encaminham o ser humano a uma conduta de autoconhecimento, né? Isso é inegável, que o ser humano vai sempre caminhando em função disso, né? desse autoconhecimento e do reconhecimento das suas falhas de ordem moral, o desconhecimento que ele tem muitas vezes e que faz com que ele busque conhecimento, estudo, trabalho, etc. Né? Então, agora, esse empoderamento confere responsabilização. Né? Então, é isso que faz o Espiritismo, conforme você falou. Né? Lá no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, né? É uma associação muito interessante que Kardec faz, é justamente aí a nossa consciência age como se fosse um juiz. Não é o plano espiritual que vai nos julgar, não é Deus que nos julga. Nós é que somos compelidos, né, compulsoriamente a nos julgarmos a nós mesmos, as nossas próprias ações e atitudes a partir da tomada de consciência dos próprios erros. Isso pode se dar numa vida material, na mesma existência, mas necessariamente, quando o erro é muito grande, Márcia, muitas vezes a pessoa não reconhece. Então é no mundo espiritual, é numa outra existência somente que ela vai acordar. Certo. Né? Então, na questão 780b, a que eu li anterior é 780a, conforme a tradução que eu tenho, que é do Herculano Pires. A 780b diz assim: como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Olha que coisa interessante. Essa questão que o Kardec coloca é quase como se fosse uma precognição, porque o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, a primeira edição. A segunda edição foi em 1860. Né? Depois disso vieram as guerras europeias, guerras mundiais, guerras que os norte-americanos tiveram que se envolver, e etc. E tal. Então, o final do século XIX, começo do século XX, antecedem, ou melhor, vão ao encontro dessa questão que ele está colocando aqui. Né? Então, os povos mais esclarecidos de que jeito? Intelectualmente só. Né? Olha só a resposta que os espíritos trazem. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Né? Até que tenham desenvolvido o senso moral
E eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Olha, Márcia, eu sempre digo, né, nós dizemos, né, isso em aula, quando nós estudamos com o pessoal, em palestras, etc., que para que nós possamos tomar consciência de que a moral deve caminhar junto com o progresso intelectual, parece que o ser humano não está entendendo isso. Por isso, o sofrimento, né? Por isso, o despertar através de, muitas vezes, traumas dolorosos, como resultado de uma ação que você mesmo pratica ou que outros praticam contra você. Então, esse despertamento doloroso deveria ser extirpado do nosso progresso, porque o ser humano progride muito mais quando ele se conscientiza das suas próprias necessidades, carências, do que necessariamente ser um instrumento de sofrimento e da dor para o outro. Sim. Não é verdade? O que você acha, Márcia, nesse sentido? Qual que é a sua opinião também? Olha, eu vou deixar para falar no segundo bloco, porque nós já estamos com o tempo esgotado nesse. Não saia daí, voltamos já já.